Estamos iniciando mais uma revista Cauim e também rememorando o programa Boca Livre. 30 anos interruptamente no ar, né, Cachaça? Completamente interrupto. Pois é. Nós vamos começar esse bate-papo. Estamos fazendo uma experiência. Vai depender de você manter a gente no ar ou não. Eu e o Cachaça vamos estar aqui, às vezes com convidado, às vezes não, só batendo papo, né, Cacha? Isso. E homenageando pessoas, né? O Boca Livre vai fazer 30 anos. 30 anos. E foi uma ideia do Luiz Paulo Sarte Tupinambá. A quem estamos homenageando com esse programa. Que nos deixou agora... Recentemente. Dia 13. 10 dias atrás. 13 de junho de 2026. E essa marca Cauim, essa logomarca que está aqui, é do Fê Souza. Essa logomarca tem 47 anos. 47 anos. Que é a logomarca do Cauim. E o Fê também nos deixou dia 20 de dezembro do ano passado. Explica aí, essa marca é o quê? Era filme, era película, né? Não sei se está no ar essa marca. Nós pegamos, o Fê pegou um filme 35mm e dobrou, escreveu o Cauim com ele. E o Maurício era um cartão dele, era um pedaço de película. Eu fui falar, adorou a ideia. E fez esse Cauim. Aquele que ficou muitos anos lá na porta do cinema, ele é perfuradinho, né? Uhum. Ele é um filme. Esse já é estilizado, feito aí pela nossa querida Cíntia. A Cíntia que fez, é lógico. Tá, essa tá viva, bem viva. Muito viva. Ela tá tão viva que ela tá numa nave. Ela tá numa nave, numa espaçonave. Que coisa maluca, né? Aliás, convidamos pra espaçonave. Entra na Exatamente. internet, vem aqui tomar uma cerveja, bater um papo, é um ambiente muito agradável. Eu vim aqui após o show da Simone Guimarães e foi maravilhoso. E ninguém me avisou do show da Simone, eu perdi sem saber. Ah, é? Esqueci completamente. Eu tive aqui na inauguração. Semana agora, meu filho discotecou aqui também. Ah, é? Olha, o Tico. Aqui Tá ficando um point. É o Gui. O Tico, o apelido dele era criança. O Gui. Guilherme, desculpe. Aqui, não, mas aqui tá muita gente nova, muita gente apresentando. Eu sempre recebo alguém que fala, vou lá pra nave. Conta, Caixa, um pouco essa história. Como que criou o Boca Livre? Boca Livre é o que seguinte. tá há 30 anos, O Boca né? Livre é o seguinte, na verdade eu não sei, eu sou ruim de data, mas o Boca Livre eu me lembro muito bem que foi o seguinte. Nós teve a campanha do Sérgio Roxo. Do Sérgio Roxo. Isso. E o Elinho Pelissari. Grande Elinho Pelissari. Grande abraço, Elinho Pelissari. O Elinho que montou o estúdio, né? Então compraram o equipamento para fazer a campanha. Quando acabou o programa, acabou a campanha, eu encontrei o Tupi e tinha esse canal que é da Cíntia, mas a gente não conhecia a Cíntia na época. Mais uma vez a Cíntia com a gente. Era um canal que só tinha aquele negócio... Varejão. Banana, papapá. Entre cenouras e nabos apareceu o Boca Livre. Aí o Tupi falou, vamos meter um programa aí? Foi para mas e equipamento? Aí ele falou, não sei, a gente vai atrás de equipamento, uma coisa simples. Eu tava andando assim, encontrei o Elinho. Tava o Elinho e o Zé Fernando Quevenato. O Elinho tava saindo da Gaúcha, ali, aquelas bares por ali, 605. Eu falei, pô, Elinho... E aí ele falou, Cachaça, eu tô com o equipamento parado lá, você não tem mais produtora? Que eu produzi, a gente, por muitos anos, produtora Tecimagem, né? Cauim com o Luiz Eduardo, fazia propaganda, mas eu não tinha mais. Pô, você não quer montar a produtora de novo usando meu equipamento? Eu falei, não, produtora eu não quero mais não. Mas se você tiver equipamento, o Tupi tem uma ideia aí de a gente levar um programa no ar. Mas vamos fazer onde? No Pisano? Eu falei, não, vamos fazer num canal novo também. E aí ele falou, então vamos fazer o teste. E o teste era o seguinte, era levar... O único que ele tinha convidado era o Golfeto. Vicente Golfeto. E tinha um problema, porque o Golfeto trabalhava na Clube. E o Clube era do Pisani, nosso grande amigo. Mas, pô, era um canal que ninguém conhecia, pode pôr o Golfeto. Só que junto estava o Zé Fernando. O Zé Fernando falou, olha, Aí falou, vai ter um convidado pro programa. É um jornalista convidado. Sempre é o Golfeto, um jornalista convidado e o Sombra. O que era o Sombra? O Sombra... Rubens Volpe. Era o Rubens Volpe, que estava afastado da TV. Ribeirão, TV Ribeirão. Estava na TV Ribeirão, mas ele estava... TV Globo. Ele estava montando em São Carlos. Como São Carlos tinha pouca atividade, ele tinha muito tempo. Só que ele não podia aparecer. Então ele aparecia como Sombra. Era atrás de um cobertor. E aí... Super bem produzido. Só que aí o Zé Fernando falou, eu vou no primeiro. Ótimo. Depois eu não saio mais. Aí tinha um outro espaço que era para encerrar o programa, que entrou um cara chamado Odônio dos Anjos. Eu fui lá convidado, também não saí mais. Para fazer o final. Você encerrava o programa com eles, trazendo alguma novidade, que naquela época você estava em São Paulo. É isso. Então você sempre trazia uma novidade para o programa. Só que o programa era uma brincadeira. E eu não gostava do nome. Tu pirou, pô, Boca Livre, Boca Livre já tem o conjunto. Não, mas todo mundo vai poder falar o que quiser. Aliás, o Massinho Coelho fez uma
uma vinheta maravilhosa do Boca Livre, né? Que ficou bacana a vinheta com uma música original. Muito, mas aí já é bem pra frente. Já bem mais pra frente. Aí que eu interrupto, porque é o seguinte, aí o Boca Livre ficou muito tempo, ele entrava, saía, porque você mudava, viajava. Eu me lembro que ele ia ao ar umas 3 vezes na semana, lembra? Ele começou na Tati. Não, primeiro no Varejão. Não, no Varejão ele é No direto. Varejão é direto. Não tinha muita eu coisa. sei, mas conta que o Pisani reclamou. Aí, não, Pisani não é que ele reclamou. Mas aí já tava, acho que já tava na Tati. Não, ainda era no Varejão. Não, porque foi assim, mas é assim, porque o Pisani... não, era no Varejão. Era no Varejão. O Pisani ficou muito puto, ele me chamou lá um dia, falou, eu tô ficando cabreiro. Não, o susto maior, que a gente fazia um programa meio de teste, meio de brincadeira, meio de... Achando que ninguém tava vendo. E aí Zé Fernando. O Vicente Golfeto me chamou um dia e falou, Cachaça, ele morava ali muito perto de mim, assim, a gente se encontrava todo dia e falou, Cachaça, a coisa tá muito estranha. Eu falei, por quê? Porque todo mundo me vê. Eu falei, lógico, você tá no televisor. Não, mas ninguém me vê lá no todo mundo me vê, porque conta as piadas que eu conto. É lá no Boca Livre. Todo dia, eu vou na coisa, todo mundo viu. Eu tô achando estranho, desde a época da Globo, que eu não tinha esse retorno. Eu falei, pô, então a coisa... Eu não estava entendendo. Aí eu comecei a perceber. A gente lançava um negócio no ar, no outro dia todo mundo comentava na rua. E começou a ficar demais, porque assim, era motorista de táxi. O Zé Fernando teve a orelha puxada pelo filho, porque falou uma besteira. Isso. Não, mas aí, e a gente não sabia. Mas acaba que nada. Todo mundo tinha gatonete, todo mundo via tudo. E aí eu me lembro que um dia a gente ia entrevistar o governador Mário Covas. Na Grishow, tinha um stand o stand meu, da Codasp. E a gente ia fazer a abertura, Zé Fernando e Golfeto, e você faria o final. Só que no dia, 2 dias antes, o Pisani me chamou. O Pisani era muito amigo meu. Na época a gente fumava pra caramba, nossas reuniões era como cigarro. Era uma fumaça, né? O Pisani falou, Cachaça, você não pode levar o Golfeto lá. Eu falei, como assim não posso levar? Cachaça, eu liberei, porque eu gosto muito de você, Dodona, era uma brincadeira, mas a audiência está muito grande. E outra, eu ponho roupa pra ele aqui, chegam lá, vocês esculacham, ele come pão de queijo, toma café, conta piada. Era exigência, contar aqui, era exigência do Golfeto. Tinha que ter o pão de queijo. Tinha que ter pão de queijo e quente. E quentinho. E as camisas que meu irmão emprestava pra ele, o Ronaldo. E aí, ele fala, ele faz piada, ele conta, não pode. Eu falei, meu irmão, agora não tem jeito. É o governador. Ele falou, é por isso que ele não vai. Você já pensou, dá mais audiência lá do que lá. Eu não vou entrevistar o governador. Não, e o incrível é que a gente tava com o governador, com o Mário Covas, ele dando a notícia que ia liberar recursos para fazer a entrada de Ribeirão, a atual entrada. O prolongamento da Francisco Junqueira, né? Faz tempo isso. Faz tempo, mas foi quando ele anunciou, isso. Não, eu vou liberar e não sei o quê. E a Globo com o link ao vivo esperando ele e ele dando entrevista pro Boca Livre. Mas o Rubão sacou isso. O Rubão falou, eles vão dar entrevista porque vocês estão com tudo ali na mão. E aí nós fomos fazer, o Mário Covas, Primeiro estava o Fernando Henrique, nós esperamos o Fernando Henrique embora, que o Mário Covas falou, não, o Fernando é muito fresco. Não é que ele é fresco, ele é presidente da República, porra. Não, então vamos fazer, fizemos com ele. E aí foi um dia interessante, porque foi o dia que você virou o titular do programa, porque o Golfeto teve que sair. E naquele mesmo dia, não deu pro Zé fazer também, então nós fizemos. Eu lembro que nós fizemos até o cara que a gente morria de medo, né? Que era o Tuma. O Tuma, né? A vida inteira, o meu Tuma. O Cauí passava os filmes escondidos. Blitz documento. Não, a gente vivia, pô. O Cauí era invadido toda semana. E aí a gente morria de medo do Tuma e lá ele fazendo piada, era todo engraçadinho. Nós vamos passar aqui de novo. Morrendo de fome aqui, às vezes falando em Boca Livre. Boca Livre eu não tenho nada pra comer. E aí, cara, e o programa. Aí nós fomos pra Tati. Fomos pra Tati, passamos bastante tempo. Aí teve aquele problema, que era um problema muito sério pro Boca Livre. Não podia beber. Aliás, posso fazer a propaganda? Eu recomendo, cachaça vai me esculhambar, mas é o melhor vinho nacional hoje. É um Merlot Pisato. Eu descobri, veio uma enóloga, passou aqui no Brasil 6 meses estudando todos os vinhos brasileiros, bebeu 143 vinhos, bebeu mais do que você. Essa mulher. Visitou 45 vinhedos e vinícolas e classificou esse daqui como o melhor vinho brasileiro. Então, eu recomendo. Pisato DNA 99. Nós estamos falando do Pisani aqui, ele falou Pisato. Mas ele falou assim, é o melhor de hoje, porque amanhã ele recebe um outro e vai falar, pô, aquele era o melhor. É bom,
É bom Eu, demais, sou, tô eu não adorando. sou volúvel, eu sou volátil. Porque tem uns vinhos brasileiros muito bons, Tem você já me bons. deu. Já me deu um... da terra do nosso querido Gilson Gilson Filho. É verdade. Lá de... Agora esqueci. Como é? Pinhal. Pinhal. Eu não, porque ele tá morando em Idaiatuba, deu uma Aí deu um confusão branco, aqui. deu um branco. E aí, porque é o seguinte, como por muito tempo nós gravamos assim, o que aconteceu? O Pinguim fez uma reforma e fez aquele salão. E aí Bem lembrado. o Paulinho me chamou um dia e falou, Cachacinha, aquela sua amiga arquiteta me convenceu a fazer uma reforma aqui, que era a Valéria Valadão, que era produtora de cinema também. Eu fiz, agora eu tô com esse elefante branco aqui. Eu falei, vamos gravar o programa aí. Aí começamos a gravar. A equipe que vinha gravar vinha lá de Barretos. Da TV Soares. TV Soares. Chiquinho, aquela turma. Aí a gente gravava lá em cima, tava o chopp. Só que até que chegou um dia, o Chaim me chamou e falou, cara, tá tendo problema. TV educativa eu não posso ter bebida. Eu falei, vamos embora. Aí, Cíntia outra vez. Cíntia novamente. Novamente, Cíntia. E ainda a gente era o único programa de 1 hora na grade, uma hora de besteira. né? 1 hora de besteira no ar. Besteira. É muita besteira. Um dia, eu não conhecia a Cíntia, eu lembro assim. Eu lembro que uma época que você sumiu. Ficou viajando. Eu fui uma vez negociar com ela lá na ida pro aeroporto, como é que chama aquela avenida depois do... Eu não sei, eu não conhecia. Eu conheci ela aqui. E eu não conhecia, eu tava em São Paulo, alguém me ligou, falou, Cachaça, você precisa vir conversar com a Cíntia. Eu falei, cara, eu tô em São Paulo. Não, mas o programa tem que estar no ar. Eu falei, mas o programa não tem no ar porque o dono não tá em Ribeirão, não tá no Brasil. Aí eu vim, sentei com ela e falei, não, eu não quero fazer o programa. Ela falou assim, não pode tirar do ar. Eu falei, mas eu não quero, o dono faz você. Aí eu fiquei fazendo o programa um tempão, sem querer. É que eu tava viajando. Eu falava... Aliás, Odônio e viagem, tudo a ver. Eu não quero fazer. Vai fazer. Aí eu ainda fiz. Aí depois você voltava. Virou aquela bagunça. A gente fazia e voltava a fazer um pouco. E ela não me convenceu. Eu falei, não, tem que fazer. É o programa, todo mundo quer saber desse programa. E eu me lembro que assim, era uma loucura, porque a gente falava, esse negócio, esse canal é uma coisa muito louca. Porque aí ele teve uma audiência muito maior. Que era uma coisa absurda. Era uma coisa assustadora. Aliás, nós estamos ao vivo, não é isso? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente já responde agora, porque a Cíntia está aqui nos assessorando. Alguém vai saber que nós estamos ao vivo? Nós começamos agora, ninguém ficou sabendo. Mas é que o nego passa lá descuidado, vê 2 malucos e entra para assistir. Olha lá, Paulo Melo Júnior, o primeiro que está olhando. Altas histórias, olha lá. Tô com medo agora. Nós vamos responder aqui as perguntas. Caixa, outra coisa que é importante as pessoas saberem, de onde vem o nome Cauim? Isso é legal. Porque Cauim é o seguinte, Cauim é uma bebida indígena que é um ritual, né? Vem da mandioca, os mais velhos mastigam, gostam de um tacho, ela fermenta. Mas, quando eu aprendi isso... É um fermentado. É um fermentado. Então, eu já tomei. Aliás, nós tomamos também o destilado, que é a tiquira, né? É a tiquira. É isso. Mas o Cauim era uma coisa assim, eu estava no 2º ano primário, lá em Barretos, e tinha uma cartilha de plástico, assim, isso aqui, e tinha um punhado de nome. E tinha Cauim, uma bebida assim. Eu achei a palavra mais linda. Linda. Não, achei. Aí, eu já fazia teatro do grupo do Expedito, do Américo, esse gênio sertãozinho. E eu era molequinho, fazia o menino de Jesus, aquelas coisas, morava farmácia em frente ao colégio onde tinha o teatro. Aí, tudo quanto é grupo que eu entrei, eu tentei pôr esse nome. É Cauim ali, que Cauim ali? Parece um cachorro que levou um chute. Cauim! Cara, eu ficava puto da vida. Até que quando eu fui montar meu grupo, eu vou montar meu grupo e pus o Cauim. Mas era o Cauim um grupinho de teatro. Depois, com o Cine Clube Ribeirão, nós tivemos eu, o Acarinho, o Aurélio, a turma grande, Edgar Castro. E o Caion, e o pessoal do direito. E eu era dos outros Cine Clube de Araraquara também, que a gente agitava politicamente. E o pessoal queria passar filme pra poder ir lá, tomar vinho. E a gente queria quebrar o pau. Ditadura militar, velho. E aí era pra ser contra a ditadura. Aí tivemos uma briga, o Acarinho falou, eu quero ficar com vocês. Aí os caras ganhamos a eleição, os caras tomaram o Cine Clube da gente. O Acarinho falou, vamos criar põe o nome desse teu grupo aí. Só que aí, cara, eu tava fazendo ciências sociais em Araraquara e tinha uma... Isso quando, Caixa? 79. Eu tinha o grupo... Que é quando nasceu... O Grupo Cauim. Era Grupo Cauim. Era Grupo Cauim. Que era o grupo que eu tinha, eu, Fê, o Safa, pra fazer filme. A nossa ideia era fazer filme. Em Araraquara. Eu fazia faculdade lá, viajava quase que todo dia. E aqui tinha o Cine Clube Ribeirão Preto. O Grupo Cauim era um grupo de teatro, cinema, tinha nada a ver com o Cine Clube. O Cine Clube era o Cine Clube Ribeirão Preto.
E lá em Araraquara tinha o Zoom Cineclube que eu fazia parte, que era o Cineclube totalmente... Grande Zoom, que grande é Zoom. politizado pra caramba, que era da sociologia. E aí, o que aconteceu? Veio, por nome Cauim, eu fui falar com a Silvia Carvalho, que era uma antropóloga genial, mulher do Fernando Carvalho, que era outro cientista político. Eu falei, e ela dava aula sobre índio, eu lembro que uma amiga minha falava assim, nossa aula da Silvia a gente chora, porque ela era tão emocionante. Eu falei, Silvia, eu tô meio com medo de colocar Cauim. Ela falou, por que tão lindo? Primeiro pessoa falou que era lindo. Eu falei, mas porque o meu apelido é Cachaça. Vão achar que eu pus por minha causa. Eu falei assim, Cachaça, ninguém vai saber o que é Cauim. Você bebeu a entidade. Ninguém vai saber o que é Cauim nunca. Pode ir pouco. Você acha que alguém vai ligar para esse nome indígena? É lindo a homenagem. E ficou aí por muitos anos. Ninguém sabia que era uma Ninguém bebida. sabia que era uma bebida indígena. Então ficou, até hoje, né? E aí, é complicado. Essa marca de... Não tem marca, o Cauim é dos índios, quer dizer, a marca do Cauim... Nós temos um parceiro austríaco, né? Aquele que... Ele cumprimenta o Cachaça assim... Nem ele fala nada de português. Ele dança. Ele dança. Ele dança comigo. Dança pro Cachaça. Dançamos juntos, da Rise, que é uma empresa, só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que rivaliza com a Siemens. Você imagina só. E ele quando viu esse negócio do Cauim, porque a gente está fazendo um software com o nome Cauim, que vai ser um ERP para as pessoas autônomas. Para médico, dentista, fisioterapeuta, as pessoas que não usam hoje nenhum sistema para controlar as finanças, vai usar o Cauim. E a princípio a gente pensou em botar o nome do Sócrates, né? Grande Sócrates. E aí eu falei para ele, eu falei com a família, tem aqueles problemas que a gente sabe do Sócrates, e aí decidi, eu falei com o Cachaça falou, não, deixa eu botar Cauim. Não, o Marcelo fez aquela cerveja maravilhosa. Né? E ele ficou encantado. Hoje ele divulga no site da Rise as coisas que o Cauim faz, né, pelo trabalho que a gente faz. Ele teve pouco tempo atrás, veio para Brasília, ficou um dia e foi embora. Né? Veio num jantar com a gente, na casa do Cajuru. Na casa do Grande Cajuru. Cajuzinho, que pra quem não sabe, aqui. Por que Cajuru? Porque ele é de Cajuru. Porque lá em Brasília ninguém sabe, né? Cajuru. Onde é Cajuru? Cajuru é aqui, pertinho de Ribeirão. Do lado. Caixa, muita gente tem feito coisas sobre o Cauim, né? Tem feito... O John tá fazendo uma... O John, aliás... Tá fazendo uma tese agora. Tá fazendo uma tese. Foi feito pelo filho do Valtinho. Já teve gente falando sobre o Cauim. Mas toda vez que eu falo sobre isso, você fala assim... Alguém precisa ainda escrever sobre o templo da cidadania. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o melhor do Cauim... Cauim, assim, esse dia, o Perigas, nosso querido José Roberto Ferreira, me ligou e falou, você conhece essa pessoa? Eu conheci, vi a foto, não estava reconhecendo. Aí eu lembrei, a Lili, daqui de Ribeirão. Não, ela estava falando do Cauim, quando o Cauim foi na rua Minas. Eu falei, epa, cara, minha memória é boa. Ela foi do Cauim quando o Cauim era na rua Minas. Na rua Minas? Na rua Minas. Não, mas eu lembrei, foi. É? Foi. Porque a cervejaria Colorado foi na rua Minas. Não, mas isso é bem anterior. É que é o seguinte, quando o Cauim surgiu... Seguindo o nosso ministro da Saúde, lembra? Falou assim, vai no Cauim, mas vai calibrar. Vai calibrar. Grande Padilha. É que é o seguinte, o Cauim, quando ele surgiu... É aquelas coisas do amadorismo total, né? Quando surgiu o Cauim, era eu, o Marcos Diamantino, que mora em Barretos hoje, e o Fê. E tinha lá o grande apoio luxuoso do Joel, que ajudava em tudo. Que ajudava, inclusive, mesmo a sustentar. Porque ele trabalhava. Ele que trabalhava. Ele trabalhava, a gente fazia o Ratão, que é irmão do Fê. Bom, tinha aquele pessoal da Aí o que aconteceu? Nós fomos fazer um filme em 1980 em Barretos. Curta-metragem, roteiro... Sobre a... Não, ele tinha umas cenas da Festa do Peão, mas era uma ficção. E o Luiz Carlos Arutin tinha acabado de ganhar o prêmio Mulher de melhor ator do Brasil. Ele foi de graça, pagou até o ônibus, porque ele é de lá. Pagou até o ônibus, tadinho. Luiz Armando Tiraboschi, era uma turma legal. E o Paulo Pereira, que era daqui do Cauim também. E aí, que tinha sido meu professor de teatro. E aí nós fomos pra lá. E eu falei com o prefeito da época, era o Melinho, Mérico Zaiden Gerais, os independentes. E foi a última festa do peão no antigo espaço. Paulo de Lima Goiânia. E nós chegamos lá, filmamos e tinha que receber. O Ratão foi lá, levou uma pilha e virou produtor. Era uma turma. Bom, fizemos um filme, Paiar Bolex, eu não lembro quem prestou a câmera, eu acho. Não lembro se era o João Batista de Andrade. Alguém prestou uma câmera pra gente. Ou era do Davi Prost. Bom, final. Era eu, Fê, Davi Prost, Paulo Pereira, o grupo. Quando eu fui lá, depois que acabou, eu fui lá para receber o dinheiro que eles tinham que ajudar para pagar o negativo. Aí o cara falou, tá, e a nota? Eu falei, o quê? A nota. Como nota? Nota fiscal. O que é isso?
O que é o Cauim? Foi o Grupo Cauim. Fazia teatro. Pô, você não conhece o Não, Cauim? mas todo mundo conhecia. A gente fazia réplica na rua, vendia poesia e tal. Livro de poesia. Tinha do Tássio vários. Vidotto, Do Tássio, do Juiz. Bexiga e tal. O Tássio ainda não tinha chegado nessa época. Não? Ele é o mais novo. Ah, é mais novo. Ainda não tinha chegado, mas ele chegou logo em seguida. Aí o cara falou assim, não, mas tem que ter uma nota. Eu falei, mas não entendo o que é isso. Aí voltamos, encontrei Luiz Eduardo Garcia. Eu falei, Luiz, ele falou assim, cara, aí montamos uma empresa, toque de caixa. Eu, Fê, Paulo Pereira e Davi Prost, que dava aula de cinema na época, hoje está em Vitória. Montamos Cauim Produções Artísticas Cinematográficas para receber. Aí recebemos a mixaria que era, para pagar o filme. Bom, e ficou essa produtora. E ninguém estava nem... O Fê começou a fazer na rua. O Fê mudou para a Rua Minas, ele morava na Rua Minas, por isso era na Rua Minas. Então ela tinha uns cursos de teatro que o Paulo dava. Era uma casa. E aí eu não lembrava dessa passagem. Nossa. Agora, faz uma semana que o Periquito me falou isso. E eu lembrei dessa passagem por isso. E depois, aí veio o Cineclube Cauim, também ficou 2, 3 anos no Cineclube Cauim. Todo Cineclube era assim. Você registrava na federação, mas não existia. Até que um dia você tem uma verba. Luiz Eduardo arrumou uma verba com o grande, genial Jorge Cunha Lima, que era o secretário da Cultura do Montoro. Como é que recebe a verba? Cara, cadê o Cauim? Não tinha CNPJ. Não, somos um cineclube. Cineclube, como assim? Somos um cineclube, tem um estatuto. Tá bom. Registrado na federação. Mas a federação não é cartório. Aí saímos para correr para registrar. Então era tudo meio na loucura mesmo, porque ele não estava nem aí. Você acha que a gente ia acreditar em cartório? Não, mas não me enrola, não. Você ia falar do Templo da Cidadania. Então, aí essa história do Cauim vem passando. O templo, eu acho a melhor fase do Cauim, porque é o seguinte, todo mundo pensa que o Cauim... alguém tinha que escrever sobre isso. Não, então, né? porque todo mundo pensa no Cauim como cinema, mas não é só cinema, porque quando veio o Collor, acabou o cinema. O Cauim começou na Rua Lafayette, o 3, eu esqueci o nome, que era onde, depois foi o Ribeirão em Sena, que também era ligado ao Cauim, e agora é o estacionamento. Depois desceu, onde hoje é uma igreja perto do Coque, ali, 374, lá eu lembro. Nós ficamos lá 12, 10 anos. Aí veio o Collor. Quando o Collor chegou, ele acabou com tudo. Acabou com a Embrafilme, quase acaba com o cinema nacional. Então, mas a gente, como cineclube, porque assim, antigamente o cinema era assim, você passava um filme, sei lá, Tubarão, você trazia um punhado de filme que era obrigado a trazer. Então o cineclube passava aqueles lá. Acabou as leis que seguravam isso, cara. Não tinha mais filme brasileiro, que ele fechou. Eu não tinha mais cinema. Aí nós começamos a montar outras coisas. Revista, teatro, depois audiência cultural. E ninguém parou de trabalhar por causa disso. E o Cauim continuou fazendo livro, fez do Gilberto Abreu um punhado, do Tacho. E aí veio você pro grupo, começou a fazer programas de televisão. Até que começou a fazer a revista Terceiro Berro. E a gente reunia na casa da Clotilde e do Sérgio. E era meio constrangedor, porque a gente ficava aquele punhado de gente lá, pra encher no saco. Falei, vamos alugar um lugar pra fazer uma casa. E aí é verdade. Era uma casa pequena, mas... Aliás, fizemos entrevistas memoráveis lá, né? Não é lá que foi tudo, porque é o seguinte, quando nós alugamos, a casa era muito grande. E esse nome é engraçado, porque é o seguinte, em frente, era na Conde Afonso Celso 333, meia besta, a gente chamava. Era aquele murão de pé, e em frente era a TV Record. E eu me lembro que logo que nós alugamos, era muito grande a casa. Depois, lá foi Ribeirão em Sena, Caboclo, tudo surgiu lá. Os primeiros encontros da Feira do Livro. Primeira parada LGBT foi organizada lá. 3 mil metros quadrados, cara. Fizemos circo. E o Marcelo já chegou, botou a choperia. E ali um dia a gente estava sentado, estava o Zé Fernando Cavenati, tudo. E aí em frente era Record. Aí o cara publicou, falou assim, mas todo mundo vai confundir as casas, o pessoal vai achar que ali não é o templo da Record. Aí, de brincadeira, o Sérgio Ferreira falou, não, mas aqui vai ser o templo da cidadania. Ótimo, ficou aquele... E todo mundo, que nome vai ter? Casa do Cauim? Eu não estava gostando de nenhum nome desse. Casa do Cauim, era do Cauim, mas não estava... De repente, o Zé Fernando chega lá no Tony, no programa do Tony, e fala, pô, sai lá da casa dos caras. Zé, se você foi lá, é linda mesmo. Pô, mas os caras estão todos intelectuais, pô, tá lá todo mundo, Sócrates, Sérgio Ferreira, Garotinho, Rodolfo, Cachaça. E eles com um nome ridículo, Templo da Cidadania. Pronto. Na hora, o Tony já ligou. Cara, esse nome o cara falou no ar. Quando ele falou no ar, ficou. Por ser uma piada, ficou. E ficou por muito tempo. Como o templo foi uma época que estava sem sala de cinema, tudo começou a surgir lá. O pessoal via pra Feira do Livro. Banda Cauim, Rock da Lata, grupo de teatro. Ribeirão em Sena, que era Cabuque, Quarteto de Cordas Quarteto de Cordas. Jeca Total.
Maravilhoso. Mas era muita coisa. Porque O próprio Berro, né? A revista do Revista Terceiro Berro, Berro. o Bloco Berro. Os encontros que a gente fazia de autores. O primeiro Bloco Berro foi lá. O primeiro Bloco Berro foi lá. Não, era realmente... Serão literário. Pesquisadores. Tem uma matéria interessante aí pra você. Não, era uma É um tema bom, aí, hein? Benalton Braff, que ficava lá cruzando. E aqueles encontros da feira, porque tinha os encontros da Feira do Livro, geralmente o pessoal tinha no Pinguim, mas ia pra lá, né? Jantares. Aí aquelas comidas, né? Toda semana alguém fazia uma comida. Até hoje o povo me cobra a feijoada sergipana. Você viu esse dia, cara? Eu fui lá num dia comer uma feijoada que era de algum estado, foi sergipana. Sergipana. O cara tava lá no Cauim, né? No do Edinho, né? Isso. Então, aí é muitas coisas que surgiram lá. Muitas coisas. Encontros de psicologia, Por quê? Era uma casarão que todo dia, quer dizer, não fechava. Não. 6 horas da tarde. Xadrez. Não, outra coisa de ciência. Tem um negócio chamado Dor Online, que o Sérgio Ferreira criou e começou lá. Encontro. Não, e até hoje existe o DOL, Dor Online. Xadrez, procura aí na internet. Xadrez para deficiente. Xadrez Você lembra? para deficiente visual. Premiadíssimo. Era o Canarinho. Grande Canarinho. Era todo dia. Não, muito bom. O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Você vai lembrando. A gente levava a molecada para ir tomar banho de piscina. A Régia. Foi um trabalho que a gente fez durante todo o tempo lá do tempo Pena Alternativa. Pena Alternativa, Cidinha. Mas era muito legal, porque assim, o que eu falo assim, nunca teve assim, no Cauí, sempre teve. Tem cinema, é legal pra caramba, a escola vai ao cinema, vai às 7 da manhã, mas o tempo ele era muita coisa. Então, por exemplo, quando o MST chegou em Ribeirão, Lavrati e Kelly, eles começaram a vir pra cá, eles não tinham lugar pra se encontrar lá. Os primeiros lugares. Os primeiros encontros. A feira, eles faziam uma feira lá. Aí Padre Chico. Grande Padre Chico. Faleceu. Belga. Ia lá. E lá que começou a encontrar. Então todos os encontros do MST passaram a ser ali. Mas aí o INCRA começa a fazer os encontros dele ali também. Então era uma... Eu me lembro assim, um dia eu recebo um telefonema, você se lembra disso? Não vou citar nomes. Mas assim, mas era aquele cara, Boris Casoy. Pô, é verdade que a sede das Farc era o... teve. Eu falei, como assim a sede das Farc? A sede das Farc, eu lembro disso. Por quê? Porque o pessoal aproveitava que estava aberto, que era imenso, e ia lá fazer reunião lá dentro. Porque era imenso. Não, e lembra uma coisa, lembra o Arthur Moreira Lima? Não, veio fazer sem contar os shows. Os shows. O Arthur veio aqui, lembra? A gente entrevistou ele. Ele veio fazer um show no Municipal. No Teatro Pedro II. E ele era muito amigo do Sox. Aí ele falou, Sox, o Chico Batera me falou que você tem um projeto social e eu quero ir lá tocar. Só que o Chico Batera era fácil, ele chegava lá no toque da lá e tocava. Pra ele tinha que ter um piano, nós arrumamos um piano. Aí chega a mulher de chinelo, tocou pra caramba, vendeu todos os discos, tudo todos os CDs e DVDs dele, ele vendeu lá no Templo da Cidadania. E tomando chopp de chinelo. E aí no dia seguinte ia ter no Pedro II. A mulher dele teve que sair e ir pra São Paulo buscar. E voltou e não vendeu. E ele falava, cara, eu vendi tudo tocando de chinela havaiana. Então, isso era legal, porque muita gente vinha, muito escritor. Mas escritor, então, era uma penca, cineasta pra caramba. Porque ali virou. Tinha aqueles encontros, tinha umas coisas. Esse dia eu vi uma mulher, faz tempo. Eu vi uma mulher que ela fez uma tese sobre o Corinthians, ela dando uma entrevista pro Juca Kfouri. Faz tempo. Ela falou assim: meu ídolo era o Sox. Aí um dia teve um encontro de cineastas que foi no Templo da Cidadania. Foi quando nós fomos apresentar para o pessoal do cinema, Assunção Hernandes. Grande nós fomos Assunção. apresentar, que vieram um encontro de cinema, foi no Templo, nós fomos apresentar o Bristol que a gente ia pegar. E ela falou, eu sentei à mesa do lado do Sócrates e não consegui falar com ele, eu tremia. Aí eu juro que eu falei, devia ser no Templo da Cidadania. Eu falei, por que tirar a casa dos dois? E ela, então, eu me lembro assim, uma vez, o Bueno me ligou e falou, você leu o jornal hoje? Eu falei, não, o Nassif falando que tocou lá. O Nassif tocou lá, ele tinha tocado, eu não lembrava. Aí eu lembrei que nós ficamos presos, minha mãe não deixou, proibiram eu e ele de entrar na portaria. Então, o templo, assim, o que acontecia no templo é assim, não vai ter outro lugar. Primeiro, pelo tamanho da casa, era uma coisa imensa. Segundo, era um espaço aberto, que assim, eu conheço grupos e grupos que encontram. O Fuligio, não sei quem, estava lá. Que começaram lá, porque não tinha espaço. Grupo de dança, grupo de teatro, grupo feira. Então era muita coisa. E o tanto de gente, as palestras que se realizavam lá, profissionais. Eu me lembro do Tássio Vidotti falando, o Nelson Rocha falando de economia, o Tássio de direito. E o que eu encontro de gente hoje falando assim, hoje eu sou
advogado Não. por conta disso. Eu lembro de coisas assim, por exemplo, a Tilde Rossetti Ferreira, os maiores psicólogos do mundo, a nossa palpiteira maior, da nossa revista. Sim. Então, o que a gente fazia? Todo sábado tinha aquele negócio da Toque da Lata. Aí enchia de gente e o Tássio e o Neto, eles davam um lanche e tal, né? Pra todo mundo. E aquele punhado começou, que chegava aquele punhado, uma coisa linda, chegava aquele punhado de gente, que pais e mães, assim, eu falava uma coisa linda. Aí um dia a Tilde, como toda pesquisadora, deu uma volta, ela voltou e falou assim: cachaceiros não estão vindo aqui pra ver os filhos. O que é isso, Tilde? Foi, não, estou vindo aqui por causa do lanche, tá todo mundo desempregado. Aí nós criamos um curso de culinária. É. Você lembra? Aí Lembro. foi um curso de culinária que foi grande. Esse curso Foi foi tão ótimo. grande que nós acabamos ficando. O Flávio Favaredo, outro. Eu dei aula de vinho. Outro que morreu há pouquíssimo tempo, semana passada também. Flávio Outro Codeixo companheiro Favaredo. nosso. Deu pra gente daquela. Passou o hotel, o restaurante do Hotel Conf, assim, para o Cauim por causa disso. Por causa desse curso no tempo. Tinha, cara, além. Enquanto o chorinho da USP ensaiava lá toda segunda-feira. Não, nós levamos grupos de viola da USP, o nosso querido Ivan Vilela. Aliás, Ivan Vilela tá voltando para Ribeirão. A banda Cauim. A banda Cauim. A banda Cauim era a banda USP. É. Projeto que o Carrefour apoiou. Mas antes disso, o nosso querido maestro chegou lá e falou: olha, eu tenho a banda, mas eu quero. Vamos fazer uma banda para criança também. Nós falamos, aí tinha a banda da criança e a Big Band dos Isso, dos profissionais. Isso era tudo de. Então, o tempo é diferente, porque assim. Que virou a Mantiqueira, né? Exatamente. E ele não fechava. Esse que era o negócio. Ele ia até as 2, sai, vai. De manhã tinha teatro. Por isso que eu falo, o tempo foi a coisa mais louca do mundo, porque ele não fechava. Era um circo voador, só que o circo voador. Não isso. Aquele primeiro durou 4 meses, aquela durou 20 anos. 20 anos. E 20 anos que voou. Assim, eu não fiz 20 anos. Né? Eu quero agora falar. Bloco Berro, hein? Não, quero falar antes do Bloco Berro. Bloco Berro não. Eu quero falar antes do Bloco Berro da revista O Terceiro Berro, Caixa. Então, mas o Terceiro Berro, na verdade, assim, os tempos surgiu por causa do Terceiro Berro. Sim, sim. O Terceiro Berro era uma coisa doida assim. Por quê? Não tinha revista, né? A revista tinha acabado. Não, a gente tava revoltado porque não tinha uma publicação que, não tinha mais nada. Que pudesse espelhar o que a gente queria falar. Aí um dia, cara, e a gente tinha no grupo, tem ainda, aí, que era até vice-presidente do Cauim na época, era o Mário Paiva. Mário Paiva é um puta fotógrafo, um cara que trabalhou no Estadão, trabalhou na imprensa a vida inteira. Pô, não tem uma revista, Aí, pô, vamos conversar, vamos fazer uma revista. Aí, Sérgio Ferreira, sempre Sérgio Ferreira. Que era a nossa Antamor. Não, Antamor, porque tinha que escolher um prêmio não, mas eu lembro que nós ficamos tentando escolher um nome. É. E aí, cara, nós lembramos do Vanderlei Cash, grande Vanderlei, que tinha o Berro. O Berro. E o próprio Vanderlei falou, mas o meu berro não é o primeiro. Teve o segundo. Teve um berro na República. Era um jornal republicano. Isso, aí foi assim, aí nós contra a monarquia. E aí nós temos o terceiro berro. Em homenagem ao berro do Vanderlei dois, Cash. mas principalmente do Vanderlei. E foi uma loucura, né? Porque era muita gente. Nossa. E como Marcelo Goulart. A gente reunia gente. Não, e como o nosso parceiro Magrão Sox viajava pra caramba, ia trazendo gente, né? Nossa. E olha, o berro... Entrevistamos o irmão do Paulão, o Washington Novaes. Washington Novaes. Era o Paulo Novaes também, do Cauim. Washington Novaes. Washington Novaes entrevistamos na casa da Clotilde. Entrevistamos o Ciro Gomes lá também. Entrevistamos Ciro Gomes. Que ela deu uma dura nele, porque ele queria ser ministro da Saúde e fumava. A Tilde não era brincadeira. Nossa, vai na ferida, vai na ferida. Ela pegava legal. Esse ano ela vai fazer 9.0. Nossa, que beleza. Olá. Não é fácil. Vai fazer uma não. tiragem especial do berro dela. Agora eu queria contar uma coisa que o Cachaça foi testemunha, né? Nós fizemos uma vez a entrevista do berro com um padre daqui de Ribeirão. O primeiro número. Aí ele falou assim, o problema na igreja é que a maioria dos padres agora é tudo gay. O primeiro número. Aí nós soltamos isso, a igreja já ficou polvorosa, queria matar a gente. Aí no segundo número, não é? A direita e a esquerda da revista... que a gente dava o prêmio a anta do mês. A direita e a esquerda da revista escolheu como anta do mês o Papa. E não era o Ratzinger. Não, era aquele bonzinho, João Paulo. Aquele bonzinho, porque ele tinha, cara de vovô. Ele tinha transferido... Ele tinha dividido o poder do Dom Paulo Evaristo Arnes, separando
a diocese dele em duas, Isso é verdade. para diminuir o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí nós demos a anta do mês para o Papa. Cachaça estava comigo na sala, eu era diretor-geral da Câmara, recebi um telefonema, e aí o representante do Papa do Brasil me ligando, falando assim, Odônio, eu falei com o bispo... Não, o senhor é o Odônio da revista? Eu sou o Odônio dos Anjos. O senhor é o Odônio da revista? Porque tinha um punhado de editorial, né? O senhor era político, o eu meu era da política. Não, o meu era cidade, cultura, acho que era um cachorro, não lembro. Aí eu falava, o senhor é o Odônio da revista? Eu falei, não, eu sou o Odônio dos Anjos. O Odônio dos Anjos. E aí ele falou assim, eu falei com o bispo, Dom Arnaldo. Dom Arnaldo falou que a única pessoa que dá pra conversar da revista é você. Não, e ele falou também que com o Almirante, né? Que o Almirante é o nosso representante da igreja na... Mas ele tava muito puto com o Papa. Porque... Não, e quem tinha dado era o Almirante. É ele que deu. O Almirante junto com uma esquerda. Eu me lembro, porque o Almirante, assim, o Almirante é o Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Liberal. Ele teve um dos artigos de maior sucesso do BR, que chama assim, Caderneta de Poupança, a arte de empobrecer alegremente. Porque ninguém falava que a poupança era uma merda, né? Que a poupança Hoje que todo mundo sabe. Mas naquela época não. Mas voltando à história do representante do Papa, ele me ligou e falou assim, o que eu falo? Eu quero uma retratação. Não, eu quero um direito de resposta no mesmo tamanho. Eu falei, não, eu dou com o maior prazer, não tem problema. Agora, eu posso te dar um conselho? Essa revista não atinge ninguém. Mas você vai fazer. Mas você vai fazer ela virar mundial. Lógico. Porque imagina, aí teve a réplica, vai ter a tréplica. Aí nós vamos ganhar o mundo. Ele desistiu, né? Eu fui totalmente anticomercial, porque a gente poderia ter estrelado o mundo. Agora eu posso falar essas coisas. Tem umas coisas assim que a gente proibia. Por exemplo, as capas. As capas eram uma... A capa era... Não tinha matéria de capa. A capa era uma matéria. Era sempre Mário Paiva, né? Yeah, Gênio Mário Paiva. Quando a gente procurava no acervo dele. Mas chegou uma hora e falou, não, vamos começar a produzir. Aí começava a produzir. E sentava todo mundo, aquele punhado de cachaça, pra bolar a capa. E eu me lembro que teve uma capa que o Sérgio Ferreira estava fazendo tratamento e ele fazia os implantes com o meu irmão, Ronaldo. E ele tirou os dedos e falou assim, vamos passar a falar assim, a ciência no Brasil hoje. E fez assim com o cabelo. Aí o Mário falou, nossa, vai dar uma foto. Sensacional. Aí eu falei, não vai. Eu falei, por que não vai? Eu falei, não vai. Mas por que não vai? Porque a Tilde e a sua mulher vai bater na gente. Não, eu falei, não vai. Aí eu fui o careta. Eu que era o doido. Você que era o doido. Aí, cara, um dia você falou, no outro dia você falou assim, cara, você tinha razão. Aí no outro dia ele abraçado com a caveira. Abaixado com a caveira. A ciência brasileira, lá na Unifran. Do nosso amigo. Porque assim, a gente bolava umas coisas, depois falou, não, mas isso vai dar uma... Não é uma merda externa, vai dar uma merda assim, em casa. Não, mas eu me lembro, a mais deliciosa foi quando deu a crise da Argentina, porque tinha um detalhe. A gente pegava toda a revista e entregava para todos os deputados federais e senadores do Brasil. Então isso chegava em Brasília e rapidinho. E aí tinha uma capa maravilhosa com um canarinho, e a nossa professora de samba, de dança, com a capa era assim, dançamos. O luxuoso, quem emprestou tudo foi o Magno Butti, do teatro, lá no teatro da UNAERP. Da UNAERP. Ele emprestou todo o paramento. E emprestou o teatro pro Mário fazer. Muito legal. Essa foto foi do Fê. Essa não foi do Mário. Não, foi o Mário estava doente. Decidiu o Fê que fez essa foto. Mas assim, o Bel foi muito... E aquela coisa que vai acabando também, porque por que acaba? Acaba porque tem mais gente, né? Paulinho diagramava pra gente, lembra? Grande Paulinho. Não, mas assim, esses tempos atrás estava aqui o Valdir, que veio pra São Paulo. E o tanto de patrocinador que a gente tinha que patrocinava, que mas não queria aparecer. Agora dá pra falar. Porque eu era o responsável por ir atrás de patrocínio. Aí eu ia atrás do cara... eu vou te dar o dinheiro, mas não põe meu nome. Aí o cara falava assim, não, pelo amor de Deus, Odônio, eu leio. Eu sou assinante, mas não ponho a minha empresa nessas revistas. Um era do shopping. Dava dinheiro para lá, não aparece. O outro era de ônibus. Não quero aparecer, mas não para a revista. Não para a revista. Não, eu sou assinante, adoro, é maravilhosa a revista. Mas não para. Mas aí, e aí começou a aparecer muita gente de fora, né, querendo entrar, assim, o Sox trazia Palmério Dória. Mas aí não dava tempo, porque... Jaguar ilustrou a revista. Grande Jaguar. Jaguar ilustrou o terceiro. Eu me lembro que era o seguinte, como é que chama? O Zenir foi matéria.
E o o Ziraldo, que eu já tive, já falou assim, puta que pariu. Eu queria estar nessa revista, porque a minha não deu certo, o pessoal afinou na bunda. Na Aqui bunda. na cara, aqui no berro, não. Sabe, lá no Pinguim, eu queria estar nessa revista aí. E era legal, porque assim, as pessoas chegavam querendo participar e querendo ajudar. Mas chegou uma hora, bicho, papel já não estava Aquele fotógrafo, como é o nome dele? Aquele que andou pela Amazônia. Cara, eu vi Maravilhoso, nesse dia, cara. Maravilhoso, gordão. Como é que ele de chama? barro. Amigão do Mário, né? Muito Mas bom. essa revista eu acho que a gente deve ao Mário Paiva. Essa Mário revista foi o Mário, porque o Mário que carregava, que, puta, vamos atrás. Não, ele que achou o Paulinho pra diagramar. Ele que batalhava. Que era aluno dele de fotografia. Verdade. O Mário Paiva era o cara da revista. A gente, mas curtia, né? A gente gostava de fazer entrevista, beber cachaça. E tinha umas entrevistas maravilhosas. E tivemos entrevistamos gente pra caramba. Jabô, Klink, que depois virou nosso grande amigo. Eu vi a entrevista da filha dele esses dias. A primeira entrevista dela foi no Boca Livre. Lá em Paraty. Ela tinha 6 anos de idade. Tinha uns 8 anos. Não, era uma de 8 e uma de 6. Eram 2 irmãs. Essa era mais novinha, você tem razão. Eu me lembro que eu cheguei lá... Tímida, né? Ela agora tá toda desenvolta. Eu fui uma semana antes pra lá, antes da turma da gravação, e encontrei o meu clique lá, levei as revistas e fui... Cara, aí encontrei o Pedro Palocci. E a Eliana, ele era professor de literatura, estava eu e a Bárbara, e ele falou assim, eu apresentei o Pedro Palocci, ele falou assim, pô, vamos tomar uma cachaça. O Pedro Palocci falou, eu tomo uísque, eu tomo uma cachaça também. No final ele queria que todo mundo fosse dormir na casa dele. Ele convidou a gente. E o Jabô, mas tinha umas entrevistas legais, assim. Tem entrevista pra caramba. Tem, bastante. E muito boas. Dando Antunes é uma entrevista que eu gosto pra caramba. Nós vamos fazer eu vou me comprometer aqui, Cachaça, a gente pegar isso e digitalizar todo o terceiro BR e botar no site do Cauim. Tem bastante. Tem que achar tudo, né? As últimas, assim, foi o Domingos Oliveira, já era a gente... Não, mas teve aquela lá em São Paulo que eu não pude participar do... Antônio Cândido. Porque o Antônio Cândido, ele não dava entrevista há Exato. Anos. Aí o Prado... Fantástico. O Antônio Lázaro de Almeida Prado, nosso Pradinho, estava trabalhando com a gente aqui. O pai dele, Antônio Lázaro de Almeida, trabalhou muitos anos, o Almeida Prado, trabalhou muitos anos com o Antônio Cândido e falou, vou levar vocês para fazer uma entrevista. Nós fizemos na Casa das Rosas. Essa entrevista foi maravilhosa. Tava o Pereio, tava o Palmério Dória, tava a turma toda. Pô, grande Menalto Braf. Menalto foi fantástico. O Tony Venturi chegou, Caixa, deixa eu fotografar. O Cachorro Louco. Quem transcreveu essas coisas foi a Nancy. A mulher do Cachorro Louco. E aí eu me lembro assim, nós ligamos pro Tony levar a Débora. O Tony chegou tão empolgado, eu preciso gravar com ele. Ele falou assim, cadê a Débora? Eu não convidei a Débora, a mulher dele, sobrinha do cachorro, minha irmã, né? Mas como você não convidou? Cara, eu vim tão empolgado. Que esqueceu da mulher. E aquele dia foi maior barato, que o Pereira estava educado. Fase rara. Tava lindo esse dia. Palmério Dória. Não, mas agora vamos falar do Bloco Berro. Aliás, o nosso querido... Bloco Berro homenageou muita gente. E a regra era homenagear em vida, Só né? gente viva. Só gente viva. Bloco. E que saía no não bloco. Podia ser... Não é um caindo de paraquedas. Não. O Bloco Berro foi uma das coisas mais loucas do mundo. Porque assim, o Bloco Berro... Teve o carnaval em Ribeirão Preto, quando eu mudei pra cá, que era o Bloco das Piranhas. Então a gente saía tudo na 9 de julho. Lá eu conheci Sócrates. Eu conhecia todo mundo. Eu sempre saía de noivo, outro saía de... Era um bloco, mas era era uma tradição na cidade. Era uma farra. Eu era novinho pra cara. Quando começou o Grupo Teatro Cauim. Um dia, a gente estava no Pinguim do Santa Úrsula. Eu, você, Sócrates, Garotinho. Como é que chama aquele menino? Primo do Tatu, cara. Quem? O primo do Tatu. Nossa, esqueci. Como é que eu esqueci o nome dele? Vanusa? Não, primo do Tatu, que tinha... verdade. Empresa de computação. Sim, Eu esqueci, como é que eu esqueci? GFMI. Isso, GFMI. Ronaldo Moura. Ronaldo, meu irmão. Ronaldo, grande Ronaldo. Não, me deu um branco aqui agora. É o nome do meu irmão. E a gente tava falando de carnaval. Ronaldo tá no Nordeste agora. Eu não sei. Mora no Nordeste. Eu não sabia. A gente tava falando pra ele, com ele, falando sobre essa época, né? Pro garotinho, pro Marcelo. E eu passei, aí você falou, eu nunca vi carnaval em Ribeirão, vim de Sergipe, contamos dessas coisas, então vamos fazer um bloco de carnaval. Aí, liga pro Marcinho Coelho, gênio, Marcinho, carioca, Marcinho chegou em menos de 1 minuto. E naquela época não tinha nem celular, não sei como é que ele chegou. Aí, vamos fazer, vamos lugar. Aí, cara, como é que vai fazer vou falar com
Tony. Eu arrumo um caminhão. Mas era uma farra pra durar pouquinho. Assim, vamos dali, o Marcelo deu o chopp. E aí, cara, saiu. Brincadeira, o que nós vamos fazer de música? Vamos meter. Não, o Massinho tava indo embora e falou: Cachaça, dá aí dá o mote. O primeiro homenageado é o próprio Cauim. É o próprio Cauim. Do Senado dela. Aí vamos meter, brincadeira. E aí nós tínhamos um bloco que saía da Colorado, que era lá na Independência. Independência até o tempo que era na Conde Afonso Celso. Conde Afonso Celso. Pegava a Conde Afonso Celso e descia. O Tony arrumou o caminhão. Lógico, o Marcelo pôs a cerveja. Choveu pra caramba. Aí arrumamos um abadá e passamos em frente à Célia Godoy. Quando nós passamos, tava lá. Nossa, o Vanusa. Nosso querido Pascoalinho. É outro que tem que ser homenageado. Outro que tem que ser homenageado. Aliás, Bloco Berro é Massinho Coelho, Pascoalinho. E o Pascoalinho foi uma das vítimas da Covid. Ele passou, uma coisa horrorosa. Ele não tinha nada, ele nem sabia o que era. Quando ele viu aquele. Ele chegou, aderiu. Pegou os alunos tudo e foi. E virou uma festa. E aí começou a ter todo ano. Aí aniversário de 50 anos do Sox, aí começamos a fazer. Durou um tempão, porque todo ano vai, esse ano não vai ter, chega. Vai. E foi contar os turistas. O Pereio, ele veio, ele saiu 5 blocos para ele ser, 4 blocos para ele ser homenageado. Não tinha essa de ser o Pereio. Não tinha que. Ele tinha que vir, e ele vinha e trazia gente, né? Trouxe o Palmério, trouxe a Pênalti, né, que era Caruso. Como é que tá o tempo aí, Cíntia? Já estourou ou não? Já, tá ainda em 50 minutos. Tem mais 10 minutos. Estourou o vinho? O vinho? É? Drica! Covardia. Drica é covardia. Mauro Ferreira, meu amigo de Jabuticabal. Olá. Bruno Ricardo. Bruno Ricardo. Esse cara marca filme. Não é cantor de churrascaria? Ou não? Ultimamente ele marca filme. Grande Márcia Rubiano. Meu Deus, já tá começando a ficar louco. Eu vou embora. Que ótimo. Só que da próxima vez eu tenho que trazer 2 vinhos. Não. São 2 vinhos. Foi falha minha. É que eu achei que fosse meia hora. Eu achei que era meia hora só. Mas, Caixa, outra coisa importante a gente destacar do Cauim. O projeto atual. A sede própria, que ainda não é nossa, é do banco, mas um dia será. Eu acho que ela nunca vai ser nossa, ela é de Ribeirão. Ela é de Ribeirão. A grande vantagem é que é o seguinte, nós passamos por muitos lugares. Eu não sei, lembrei não, Perigos lembrou da Rua Minas, eu não lembrava. Nossa, e teve circo. Eu nem sabia. Nem eu. Agora, semana passada, ele falou, cara, que Rua Minas. Aí eu lembrei, falei, meu Deus. Vocês alugaram, era uma casa? Não, o Fê morava lá. O Fê morava lá. Casado, lembra? E ele alugou, e precisava de um lugar para pôr o nome da firma. Aí lá tinha um espaço, aí teve curso de teatro do Paulo, teve curso de, sabe, era aquelas coisas que o Cauim fazia. Era uma série de atividades que a gente fazia e dava nota lá pela empresa. Aí ficou registrado então, esse... A Lili, que da época eu acho que ela namorava, ela deu aula lá também. É um espaço que eu não... Esses tempos atrás, alguém me lembrou que na Vila Tibério, logo no comecinho do Cauim, tem um espaço que era da família do Davi, que a gente usou também para dar aula. Eu não lembro, assim, é muito espaço, muita coisa. São 47 anos de eu tenho uma memória. Aliás, muito boa. Deixa eu falar uma coisa. Queria já agradecer de antemão, porque o deputado Léo Oliveira está colocando o Cauim como bem imaterial do Estado de São Paulo. Pois é, o projeto de lei está lá, falta só o presidente da Assembleia. Encontrando o presidente da Assembleia, fala assim, bota o projeto do Cauim para votar. Esse eu acho que é o único título que nós não temos, né? Porque nós somos utilidade pública. Municipal, estadual. Então, eu acho que é o único título que nós não temos. E é o bem imaterial cultural do Estado de São Paulo, é do Léo Oliveira, está lá esperando ser votado. Encontrando o presidente da Assembleia, fala assim, vota o projeto do Cauim. Acho que é bem difícil encontrar, né? Mas, enfim, fala com os deputados estaduais para eles pressionarem para a gente comemorar os 50 anos do Cauim com mais essa honra, com mais essa honraria. Segundo a nossa querida Tânia Smoke, eu acho que vai ser esse ano ainda. Ela falou que eles estão trabalhando. O Léo está trabalhando. O Léo está trabalhando. A Tânia que cuida disso. Mas conta pra gente, Caixa, o projeto do espaço atual. Então, ele é maravilhoso porque é um jeito do Cauim, porque o Cauim já foi perdendo esse papo, porque lógico que perdeu, cara. O Cauim surgiu, na verdade, assim, é importante se lembrar, o Cauim surgiu
numa ditadura militar, que é a pior coisa que pode acontecer para um país. E aconteceu. Eu nasci em 61, a ditadura de 64. E aí, quando surgiu o Cauim, a gente queria fazer teatro. Mentira, a gente queria derrubar a ditadura. Eu já achava que ia passar filme na praça e ia derrubar a ditadura. Tudo bem, mas o Cauim surgiu ainda era Geisel, depois Figueiredo logo no começo. E isso, nós andamos pra caramba. Depois nós acreditamos que isso aí nunca mais fosse voltar. Não foi o que aconteceu. Quase. Voltou. Então é o seguinte, mas a dependência nossa, ficar alugando. Tudo bem, eu sempre achei que devia ficar alugando mesmo. Só que chegou uma hora, peraí, uma hora a gente não vai conseguir voltar. Então, esse negócio da gente juntar os grupos, né? O Bossa, Cabuque, Ribeirão de Sena, Cauim, o Blues, Nave, Blues, juntar um punhado de gente para conquistar um espaço. E construir um espaço com vários elevadores, tem 2 elevadores. Um espaço daquele estava com 2 elevadores. Esse dia tem uma sessão com 16 deficientes. Que lugar que você faz isso? Não tem lugar em Ribeirão. Não, Ribeirão não. Fala um lugar do Brasil que você coloca 16 deficientes. Não, uma coisa, eu queria lembrar, toda vez que você vai no cinema e a pessoa é cadeirante, ela só tem espaço lá na frente que o cara tem que quebrar o pescoço, porque é incômodo. O único lugar no Brasil que você tem lugar no fundo, no meio e na frente é o Cine Clube Cauim. E o mais importante de tudo, é o único lugar no mundo, que é o único cineclube no mundo que todo dia passa filme de graça para criança e adolescente. Isso não existe. Você roda mais de 100 países, você sabe como é que é. Não tem. Uma, porque é o seguinte, também a gente deve muito isso. Por que não tem em Campinas? Nós temos também implantar. Porque Ribeirão tem também, porque é o seguinte, nós temos um apoio que é fundamental, que são os professores de hoje que foram os alunos de ontem. Sim. Então, quer dizer, a logística... O apoio, o abraço que a gente recebe. Aliás, quero agradecer aos professores de Ribeirão Preto, da rede municipal, da rede estadual, que fizeram o curso de como utilizar o cinema em sala de aula e hoje entendem a importância. A cultura não é só um espaço para você se banhar com a cultura, mas também é um instrumento pedagógico forte. E eles compreenderam isso. E o mais interessante é que é o seguinte, os professores de hoje foram os alunos de ontem. Sim. Então, assim, é dificílimo você encontrar alguém em Ribeirão Preto que não foi ao cinema no Cauí. Eu fui agora, sábado de manhã, fui lá no Poupa Tempo tirar uma carteira nova de identidade. Aí você fica lá conversando, eu sou velho, né? Você é velho. Pela primeira vez, eu passei na frente. Idoso? 65. Vem, lá vou eu. Eu fiquei todo empolgado. E aí você começa a conversar, cara, você não é o caixa. Eu fui no Cauim, a primeira vez que fui no cinema. Mas as pessoas que estavam falando, eram aquelas pessoas um pouquinho abaixo de mim. Aí até chegaram os atendentes. Todo mundo sabe. Porque todo mundo foi ao Cauim. Porque se você estudou nesses últimos 30 anos em Ribeirão, você foi ao cinema. Algum dia. Do Cauim de graça. E aí isso é legal, porque funciona, porque os professores apoiam. E aí é muito legal, porque nós vamos levar isso para o mundo. Eu tenho certeza que nós vamos levar isso para o mundo. É difícil a logística, mas é o único jeito. Não existe outra coisa. O cinema é uma sala linda, escura, que se você vai lá, é o único lugar do mundo que você vai lá, desliga tudo e vê um filme. Só que isso pode acabar com tudo. Falava que ia acabar com a televisão. Não acabou. Mas a internet é pesada, o celular é pesado. Porque é uma coisa que parece que alimenta o ser humano, aquela coisa, uma relação pessoal. Mas o cinema não ajuda muito, porque ele vai pro shopping, ele é caro. Então ele não ajuda muito a popularizar. E você só tem um jeito de popularizar, é trazer a criança, é formar... Para a pessoa ver a diferença. E para a pessoa ver a diferença, porque a criança... Eu duvido, você lança um puta filme no shopping a R$40 a pipoca, que criança que vai? Difícil. Então, na verdade, o que o Cauim está fazendo, e agora, a grande vantagem daquele espaço é que é o seguinte, ele é um espaço que ele não tem outra especulação, ele foi feito para aquilo. Então, outros cinemas hoje podem virar igreja, aqueles cinemas de 1000 lugares virar supermercado, banco, dá muito mais dinheiro que cinema. Então, o Cauim, o aquífero, o memorial do aquífero Guarani, que está em cima do aquífero, está em cima do poço, foi criado com vários grupos para se manter para a cidade. Então, quer dizer, ele não é nosso, ele é da cidade. Só que é o seguinte, hoje, o doido, cachaça, as pessoas podem morrer porque aquilo não fecha. O nosso medo era sempre, se fechar, teve uma crise, teve uma pandemia. Agora não fecha. É isso aí. Não fecha, e aí é de todo mundo.
E o nosso sonho é transformar aquele espaço agora com o Memorial do Aquífero Guarani num espaço que seja... Esse memorial, qual que é a ideia? A gente não valoriza o nosso aquífero Guarani. Então a gente quer sensibilizar. Vamos começar um trabalho esse ano agora, né, Caixa? De mostrar isso daí, a importância do aquífero Guarani, que é uma coisa, uma joia que nós temos aqui na nossa região, e a gente não tem ainda consciência disso daí. Nós vamos ajudar a mudar essa questão. E aquele espaço lá, Caixa, eu me lembro você falando que nós começamos na pandemia, né? Maluco, né? É a coisa mais louca do mundo, porque assim, era uma pandemia, é a coisa mais horrível. Mais horrível não, foi horrível. Era um governo que não gostava de cultura, fechou o Ministério da Cultura. Então, vocês imaginam, a gente construindo aquilo, o Ministério da Cultura, fecha o Ministério da Cultura. Ah, como é que fecha o Ministério da Cultura? Fecha. O cara chega lá e fala, decreta e fecha. Tinha uma pandemia, cara, aquilo ali foi desesperador. Aí a Débora Duboc, que é do Grupo Cauim, que é uma das maiores atrizes do Brasil, me ligava e falava, cara, tá todo mundo preocupado aqui, vocês são loucos, vocês estão loucos, vocês estão construindo um negócio dessa, vocês vão fazer uma dívida que é impagável. Mas nós acreditamos, e eu me lembro um dia que agora o ministro Padilha, mas na época... era deputado. Um dia ele passou lá e falou, pô, eu nunca vi vocês tão tristes. Eu falei, cara, uma pandemia. Não, e a gente fechado, não podia fazer nada. A gente construindo, cheio de poeira, pandemia, não tinha material. Eu falei, não, cara, acredita, eu sou ministro, eu sou médico, vai passar essa pandemia. E vamos acreditar no futuro, e acreditamos. Vamos acreditar que os dias melhores virão. E estão vindo, porque não é possível. Eu fico só preocupado com uma coisa. Politizar. As coisas não é politizar. A política ela é boa quando você fala assim, vamos votar. Quando você fala, vai ter uma ditadura, não é política. Então, quer dizer, eu não tenho, olha... Não, e as novas gerações não sabem. Ditadura é péssimo. Então, quando alguém quer quebrar a regra institucional, quer quebrar a democracia, inclusive usando os argumentos da democracia, fala em liberdade, fala em... E aí, sabe, destrói tudo. Nós vivemos uma ditadura. E a gente sabe, é a pior coisa do mundo. Não, você não tem liberdade para... Cara... Inclusive, esses caras que falam contra a democracia só têm a liberdade porque estão numa democracia. É engraçado isso, né? Só tem liberdade porque estão numa democracia. Dá golpe. Que golpe, gente? Pelo amor de Deus, cara. Não. Golpe. Cara, a liberdade é a coisa mais... O cinema, o teatro, a música... O que a gente prega? É liberdade. A liberdade não pode compactar com isso. Não pode, não tem jeito. E a capacidade. Eu me lembro a Marina Silva lá no Cauim, ela falou o seguinte, essa caixa maravilhosa que é o cinema, o que ela faz? Os nossos desejos são só nossos. Então a gente entra, você assiste um filme, você lê um livro que muda a sua cabeça, muda a sua vida. E o compromisso que a gente tem na vida é ser feliz. Exatamente. E para ser feliz é a gente olhar os nossos desejos e compatibilizá-los com a realidade. E é isso que o cinema faz. E ela falou isso muito bem. Marina Silva. Eu acho brilhante, assim, então, o que eu acho, assim, que o Cauim, essas ONGs todas pode fazer e faz, a nave, é juntar gente que pensa. Pô, cara, é tão legal quando você pega um professor que leva aquele aluno lá e pega aquele aluno e vai discutir o filme em sala de aula. É tão legal que a Cíntia faz tudo, todo dia ela grava o depoimento de um professor. É a coisa mais linda do mundo. Eu fico vendo aquilo ali e eu mando para todo mundo. Porque é lógico, o professor vai lá e fala. E aquele professor, se você perguntar, ele foi um dos alunos. Ele foi um dos alunos que foi lá a primeira vez. Sabe, eu conheço o chefe, eu estou conversando com a pessoa fala assim, olha, eu fui no Cauã, a primeira vez que fui no cinema, o cara é um puta advogado. Eu fui no Cauã a primeira vez. Outra coisa que esquecemos, o encontro com a cidadania que nós vamos voltar, né? Não, então, é que não é que esquecemos, é que se for falar tudo, meu irmão, são 47 anos, né? São 47 anos. Não dá para falar em 47 minutos. Eu não lembrava nem da Rua Minas. Gente, esse é um bate-papo. Nós vamos encerrar agora, porque a gente já acabou o vinho. Já acabou o vinho. Não é porque acabou o tempo, é porque acabou o vinho. Nós vamos beber depois, aqui na espaçonave. Então, esse é um bate-papo que a gente quer que torne permanente. E vai depender de você. Votar aí, assistir, curtir, compartilhar. Manda para as pessoas que você gosta, que conhecem o Cauim, que ainda não conhecem. Não é, Caixa? Olavo Bilac 135. Convidamos vocês para irem lá. Olavo Bilac, eu sempre falo, é um quarteirão para lá da Independência e um quarteirão para cima da Francisco Junqueira. Todo mundo conhece a Independência. Todo mundo conhece a Francisco Junqueira.
É ali, É um o quarteirão pra lá de cima e um quarteirão pro lado. Eu não tenho, eu não sei onde é. Como não sabe? E muita gente me pergunta, como é que eu fico sabendo das coisas do Cauim? No Instagram você acha a agenda do Cauim e no site do Cauim você acha também. É só procurar www.cauim.org ou no Instagram Cauim. Entra lá que você vai ver a programação e fica sempre atualizado. Esse é o nosso podcast Revista Cauim ou o nosso Boca Livre. 30 anos de Boca Livre, a Revista Cauim construindo a sua história. Caixa, o vinho acabou. Vambora. Bom, estamos na nave, vamos voar. Vamos voar. Beijo pra vocês. Até a próxima. O seu espaço de audiovisual chegou em Ribeirão Preto. Você precisa conhecer a Espaçonave. Um ambiente pensado para quem trabalha com imagem, criação e produção audiovisual. Aqui você encontra um estúdio climatizado de 40 metros quadrados, estrutura para foto e vídeo, camarim, banheiro privativo, brunch e um espaço confortável para receber clientes e equipes. Tudo organizado para que a sua produção aconteça com fluidez e padrão profissional do começo ao fim. Se a sua produção pede resultados de alto nível, vem para a Espaçonave que seu projeto ganhar novas alturas.